Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo estreia novo patrocinador em jogo contra o Fluminense nesse domingo. Acabou de ser confirmado, situação de Felipe Luiz vaza no Flamengo e causa grande surpresa. Decidiu jogar no Flamengo. Contratação de peso, parça de Sérgio Ramos é colocado na mesa do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A torcida do Flamengo comprou todos os ingressos destinados ao setor norte do Maracanã para o jogo contra o Fluminense. Os bilhetes custam entre R$ 40, meia entrada, e R$ 500 inteira, ambos em relação ao público geral. Atualmente, o Flamengo está na liderança do Campeonato Carioca com 21 pontos. Já o Fluminense tem a mesma pontuação, mas está em segundo lugar pelo critério de desempate em saldo de gols. O rubro-negro tem o melhor ataque com 18 gols e a defesa menos vazada do estadual, que não sofre gols há 7 jogos consecutivos. Para o jogo contra o Fluminense, o Flamengo não deve ter a presença de Gerson e Alan. O Coringa recebeu alta na terça-feira, mas tem pequenas chances de ser relacionado para o Clássico. Já o Alan se recupera de uma dengue. O Fla-Flu vai ser realizado às 16 horas, horário de Brasília, no domingo, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A TV Bandeirantes, em canal aberto, e o canal Gol em stream no YouTube vão transmitir essa partida. O Flamengo está muito próximo de fechar mais um novo patrocinador. A rede social Kawai vai estampar a logomarca na manga da sua camisa. A estreia já deve acontecer no jogo contra o Fluminense no próximo domingo. O patrocínio vai ser votado em reunião nessa quinta-feira, dia 22, às 18h30, horário de Brasília, na Gávea. E, de acordo com o jornal O Globo, o Conselho Deliberativo tem pressa para que a Kawai possa estrear nesse clássico de domingo. Caso a maioria dos conselheiros votem a favor, a Kawai vai pagar ao Flamengo R$10 milhões por um contrato até dezembro de 2024. Anteriormente, o espaço da manga da camisa rubro-negra era ocupada pela Sil, empresa de produção e comercialização de fios e cabos elétricos, que não renovou o seu contrato com o Flamengo. Antes da Kawai, o Conselho Deliberativo fechou uma parceria sensacional com a Brax, empresa de marketing esportivo, que vai estampar as placas de publicidades dos estádios entre 2024 e 2029, com mando de campo do Flamengo, e vai render aos cofres do clube 330 milhões no período. A noite de ontem foi para lá de especial para o Flamengo. Isso porque o mais querido goleou o Boa Vista por 4-0 e o Davi Luiz e o Everton Cebolinha também não vão esquecer jamais essa partida. Além de titulares contra o Boa Vista, o Davi Luiz e o Everton Cebolinha foram homenageados pelo Flamengo porque a dupla completou 100 jogos vestindo o manto sagrado e antes do jogo, cada um recebeu uma placa com menção à marca. Dessa forma, o presidente Rodolfo Landim posou ao lado do Davi Luiz e do Everton Cebolinha, além do Marcos Braz e do Bruno Spindel, que também fizeram parte dessa homenagem à dupla rubro-negra. Além da dupla, outro jogador que também está prestes a completar os 100 jogos pelo Flamengo é o zagueirão Fabrício Bruno, que até o momento tem 99 partidas disputadas com o manto sagrado e tudo indica que ele vai ser homenageado nesse domingo agora, antes do Fla-Flu começar. O elenco, depois da vitória de ontem, recebeu folga nessa quarta-feira e vai se reapresentar na quinta, às 15h30, horário de Brasília, no CT de treinamento do Ninho do Urubu, para iniciar a sua preparação para o jogo de domingo contra o Fluminense. Depois do susto da internação, uma boa notícia, né? O Gerson recebeu alta. No hospital, desde domingo, o camisa 20 do Flamengo está liberado após sentir dores fortes na região abdominal e os médicos indicarem uma infecção renal. Mas ele ainda vai passar por outros acompanhamentos médicos nos próximos dias. O Gerson vai ter que realizar novos exames para saber se há necessidade ou não de uma cirurgia.
Caso sim, o jogador vai perder a reta final do Campeonato Carioca e também vai estar fora da estreia do Flamengo na Libertadores, que está prevista para a primeira semana de abril. O problema do Gerson é conhecido como hidrofenose renal, que é uma dilatação das vias excretoras dos rins, por onde a urina segue para a bexiga. Essa dilatação ocorre quando há obstrução parcial ou total do canal urinário. Com isso, a pessoa apresenta dificuldades para eliminar a urina do rim, o que causa dores e redução no volume urinário. O Gerson recebeu alta no hospital, no entanto, segue fazendo tratamento com medicamentos em casa. O Flamengo não descartou realizar um procedimento cirúrgico para tratar aí o problema do jogador. Caso isso seja necessário, o Gerson pode receber um catéter vesical ou até um stent ureteral para auxiliar na excreção da urina dos rins para a bexiga. Apesar do resultado conquistado em campo ontem, o Pedro deixou o gramado sendo vaiado por grande parte da torcida presente no Maracanã, mesmo o jogador tendo 8 gols em 8 jogos da temporada, uma tremenda maldade. Durante a coletiva, o Tite deixou bem claro que não há disputa interna entre Gabigol e Pedro. Isso porque o camisa 9 saiu vaiado para a entrada do camisa 10, que foi ovacionado pela torcida. Por conta disso, fez questão de espantar qualquer polêmica. Apesar da equipe principal vir vivendo esse dilema internamente, a gestão parece ter acertado em cheio no Sub-17. O Felipe Luiz ele vem realizando um trabalho tão promissor no Sub-17 que vem enchendo de esperanças a diretoria e os torcedores do Flamengo. A aposta é que ele, em um futuro próximo, vai comandar a equipe principal do Flamengo, já que vem apresentando um trabalho exigente e com alta intensidade, fazendo com que os crias do Ninho evoluam a cada dia. Desde que chegou à equipe, o Felipe Luiz vem se destacando pela inteligência em campo e pela forma de lidar com os garotos que estão simplesmente deslumbrados com ele. Com esse início de trabalho promissor no Flamengo, a gestão se mantém otimista com a possibilidade de futuramente contar com esse trabalho nos profissionais. Mas enquanto não ocorre, vem acompanhando de perto a evolução que ele vem tendo no Sub-17. A intenção do Flamengo nesse momento é aproveitar as habilidades do ex-atleta ao máximo nas categorias de base, já que os crias do Ninho vêm demonstrando cada vez mais a sua importância para o futuro do elenco. Nessa segunda-feira, o elenco e a comissão técnica do Flamengo teve uma tarde abençoada. O padre Sérgio Luiz, da paróquia São João Batista, foi até o CT do Ninho do Urubu fazer uma oração para todo o elenco e comissão do mais querido. A informação foi divulgada pelo portal Flabase. O padre Sérgio Luiz, que é rubro-negro doente, recebeu o convite através dos dirigentes do Flamengo para ir até o CT do Ninho do Urubu. O Sub-19 do Flamengo ficou no 1-1 contra a equipe do FET Union no torneio lá de Marrocos, pela primeira rodada. O gol do Mengão foi marcado por Luiz Alcélio de cabeça. A assistência foi do lateral esquerdo Germano, que fez o cruzamento no escanteio. E hoje, às 7h30, horário de Brasília, os garotos do Ninho conquistaram a sua primeira vitória no torneio internacional do Marrocos. Depois de empatar na estreia contra o FET Union Sports em 1-1 nessa terça-feira, o Flamengo superou o Copenhagen por 2-1 e está na próxima fase da competição Sub-19. O lateral Germano e o atacante Adriel marcaram os gols do Flamengo na partida. O time dinamarquês até balançou as redes, mas não foi suficiente para tirar a vitória do mais querido. Com 4 pontos na classificação do Grupo C, o Flamengo avança para as quartas de final do torneio internacional do Marrocos. Os garotos do Ninho, liderados pelo técnico Rafael Bahia, têm um adversário de peso pela frente. O Mengão volta a campo contra o Ajax da Holanda nessa quinta-feira, dia 22. Vale lembrar que o torneio tem uma minutagem diferente do habitual. Os jogos têm duração de 25 minutos cada tempo, com 10 minutos de intervalo. Essa diminuição aí possibilita que as partidas aconteçam em sequência de dias, sem comprometer o físico dos jogadores. E nessa mesma vibe aí dos meninos, o Sub-20 agora do Flamengo enfrentou o Sub-20 do Madureira em amistoso realizado ontem no CT do Ninho do Urubu.
Os gols do Mengão foram marcados por Wellington 2, Wallace e Zé Wellington. Os garotos do Ninho venceram pelo placar de 4-0. A informação desse amistoso é do portal Flabase. A escalação do Flamengo nesse amistoso foi Lucas Furtado, Lucian, Iago, João Carbone, Zé Wellington, Caio Garcia, Daniel Rogério, Lohan, Wallace, Schola e Wellington. O Sub-20 se prepara para disputar a Libertadores, que vai acontecer no dia 2 até dia 17 de março. O Flamengo está no grupo C, com o Alcas do Equador, o Defensor Sporting do Uruguai e o Sporting Cristal do Peru. O amistoso contou com a presença do nigeriano Schola e dos atletas João Carbone e Lohan, que estavam sendo relacionados pelo time principal. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dê essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você ajudou o canal demais, muito obrigado. O elenco do Flamengo é recheado de bons jogadores, todo mundo sabe. No ataque, não falta opções acima da média. Só para se ter uma ideia, tem-se Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas. Mostra aí que é um luxo esse elenco do Flamengo. No setor de meio de campo também há jogadores acima da média, né? Sem o Gerson e o Pulgar, o Flamengo teve o De La Cruz jogando muito, o Arrascaeta muito bem e o Igor Jesus protegendo o sistema defensivo com outra grande atuação. No Brasil, o Tite nunca teve tantas opções. Para deixar o treinador ainda mais feliz, o Flamengo ainda quer trazer o Léo Ortiz e uma reunião nessa quarta-feira, hoje, pode finalmente acabar com essa novela. Um novo meio de campo também pode ser contratado e um atacante de velocidade. O Luiz Araújo vive uma grande fase, mas o técnico entende que falta uma peça pelo lado direito do ataque, que seja um velocista, e não há jogador com essa característica. Ainda falando sobre possíveis contratações, Eric Lamela foi oferecido ao Flamengo. Ele vem sendo sugerido para vários times, como Corinthians e São Paulo. Aos 31 anos, o jogador encerra o seu contrato com o Sevilha no meio do ano. O argentino também teve uma passagem de destaque pelo Tottenham da Inglaterra. O Lamela joga como um meia atacante. Já jogou pelo lado direito do ataque, que é a posição que o Tite está querendo, pelo lado esquerdo, e também já fez a função de 10. Ele também jogou muita bola na Roma da Itália. Ao que parece, o jogador tem interesse em atuar no futebol sul-americano, mais precisamente aqui no Brasil. O nome está na mesa do Flamengo para avaliações. Como seu contrato com o Sevilha está terminando, o Flamengo ou qualquer outra equipe já pode assinar um pré-contrato com ele. Assim, ele chegaria de graça no meio do ano. Outra situação é entrar em acordo com os espanhóis para obter a sua liberação antecipada, se quiser tê-lo agora. 31 anos ainda é uma idade em que os jogadores conseguem jogar em alto nível e por um bom tempo. Nessa temporada no La Liga, o Lamela fez 9 jogos e marcou 2 gols. O parça do Sérgio Ramos levou 3 cartões amarelos. De acordo com o Transfer Market, o meio-atacante está avaliado em 5 milhões de euros, 26,6 milhões de reais na cotação atual, e foi revelado pelo Sevilha e atua na Europa desde 2011. Seria uma contratação de destaque, já que o Flamengo tem condições de pagar altos valores para jogadores que estão no velho continente e estão dispostos a voltar para a América do Sul. Como Lamela vem sendo cogitado em times do Brasil, inclusive pelo Flamengo, agora tudo vai depender da vontade dos dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e companhia. O Tite, é claro, vai ter voz ativa nos bastidores. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo precisa contratar mais um ponta-direita? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e pra cima deles, Mengão!